Olá, gente, professor Leonardo novamente, professor de vocês de Química, fala turma do segundo ano. Vamos completar o capítulo número 1, que a gente está estudando aqui, das transformações gasosas, tá bom? A última equação de todas mesmo desse capítulo, que fala sobre transformações gasosas, é a equação de Kepler-Roux. Kepler-Roux foi um físico parisiense que viveu no século XIX, tá? E ele estabeleceu uma regra aqui, que é essa regra dessa equação que a gente vai estudar. Então, gente, na aula passada vocês viram que quando ocorre uma mudança na pressão, no volume e na temperatura, a gente usa a equação geral dos gases, tá? PI vezes VI está para TI, assim como PF vezes VF está para TF. É constante. É constante. Então, podemos dizer que sempre vai ser na transformação, quando ocorre mudança de pressão, volume e temperatura, sempre P vezes V dividido pelo T, sempre vai dar um número constante, tá bom? Sempre vai ser um número constante. Esse número constante, gente, a gente pode chamar de R. Uma letra, um constante é um constante R. Sempre vai dar esse R, tá bom? E aí a gente pode ajeitar essa equação, esse T aqui, ó, tá dividindo, passa multiplicando, aí pode ficar PV vezes RT. Se a gente quiser isolar o V, o P está se dividindo, tá multiplicando, passa a dividir. Aí fica essa equação aqui, ó. V é igual a constante vezes temperatura dividido pelo P, tá bom? E aí essa é a hipótese do Avogadro. Qual é a hipótese do Avogadro? Volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura vão ter o mesmo número de moléculas, tá bom? Então, gente, é o número de Avogadro. O número de Avogadro diz isso. Qualquer tipo de gases, tá? Que tem volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura contém o mesmo número de moléculas, tá bom? Se tem, mesmo que seja gases diferentes, gente, se eles têm as mesmas condições de pressão e temperatura, eles vão ter o mesmo tipo de moléculas. Se for um gás oxigênio, um gás hidrogênio, eles ocupam o mesmo volume e eles têm o que? A mesma pressão, a mesma temperatura, eles vão ter o mesmo número de moléculas. É isso que dizia a hipótese do Avogadro, tá bom? Ou seja, um mol de gás sempre vai ter a mesma quantidade de gás em um volume qualquer. Em um volume qualquer sempre vai ter um mol de gás, tá? Agora, se for 2 mol de gás, então ele vai ocupar 2 volumes, sempre da mesma proporção. 3 mol de gás, ele vai ocupar 3 volumes, sempre obedecendo a mesma proporção. A quantidade de volume é equivalente ao mol de gás, tá? O mol de gás. É isso que diz o número de Avogadro, né? Um volume que tem a mesma pressão e temperatura, ele tem um mol de gás, tá bom? Aí a gente então podemos pegar esse volume aqui, volume vezes R vezes T, tá? A quantidade do volume vai depender da quantidade de mol de gás. Quanto mais, se for o V, vai ser só VRT, né? P. Agora, esse V, ele vai depender da quantidade de mol de gás. Se for 1, pode ser 2, pode ser 3, vai depender da quantidade de mol de gás. Então, esse N aqui que botou aqui, né? O V que ele vai ocupar vai depender da quantidade de mol de gás. Então, a gente bota esse N aqui na fórmula, tá bom? Porque o V vai depender da quantidade de mol de gás. Se for 1 mol de gás, vai ser R vezes Tp. Se for 2 mol de gás, vai ser 2 vezes R vezes T de gás. O V vai depender da quantidade de mol de gás, tá? Aí chegou nessa equação aqui, PVNRT, que essa que é a equação de Kepler-Roux, que é essa equação de Kepler-Roux que a gente vai trabalhar, tá? O número de mol de gás, a gente vai, para vocês vão aprender com mais detalhe depois,
O número de mols de gás é a massa do gás dividido pela massa molar. Massa do gás é massa em grama e a massa molar a gente encontra na tabela periódica, tá bom? Então, PVNRT, esse N aqui tu pode substituir por M dividido por M. É massa dividido pela massa molar em certos problemas. Quero que vocês fiquem de olho nessa equação aqui, simplesmente para resolver os problemas que podem aparecer, tá bom? Aí, esse R, gente, ele tem um nome específico. O nome dele é constante universal dos gases, tá bom? Ele é um número constante, o nome já diz. É a constante universal dos gases. Esse R, ele tem diferentes valores. Vai depender das unidades de pressão, volume e temperatura. Geralmente, quando a pressão é nas condições normais de temperatura e pressão, né, na CNTP, ele é esse valor aqui, ó, 0,082. Porque ele esse aqui está no sistema condições normais de temperatura e pressão, no sistema internacional. A gente usa muito esse número aqui. Esse aqui do sistema internacional a gente usa esse, 0,082 é o número. Por quê? Porque está tudo certinho, a temperatura em Kelvin, número de mols em mol, pressão ATM e volume litros, né? Então é esse aqui que a gente usa, tá bom? Para valor de pressão, temperatura e volume na CNP na unidade recomendada pelo sistema internacional. Esse aqui a gente usa mais. Valor de pressão, temperatura e volume CNP nas unidades aceita pelo sistema internacional temporariamente, tá? É temporariamente, mas a gente é o mais usado. Aí tem esse aqui que é o correto mesmo do sistema internacional, mas a gente não usa tanto, tá bom, gente? 8,30, porque o volume não é, o volume do sistema internacional não é litro, é metro cúbico, tá bom? E a pressão não é a pressão atmosférica, é a pressão Pascal. Então isso aqui ele pode dizer também no sistema, se ele pedir no sistema internacional, a gente vai usar essa constante aqui. É a mesma coisa desse, só muda as unidades, tá? A transformação é o mesmo R, tá? E aí, gente, pode também ser usado desse aqui, Joule, mol, Kelvin. Vai depender do problema, tá? Como é que vai aparecer a pressão, temperatura, volume. Se aparecer a pressão ATM, volume litro e temperatura em Kelvin, use esse daqui. Se aparecer pressão Pascal, volume metro cúbico, temperatura em Kelvin, use isso aqui. Se aparecer desse jeito aqui, temperatura em Kelvin, pressão e volume Joule, a gente usa esse daqui. Isso aqui é menos utilizado, tá? Vai depender do tipo de problema. Vamos ver aqui uns exercícios na prática que é mais fácil de entender. Vamos ver aqui. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg. Essa é a massa, tá? É o peso do extintor de incêndio. É um M, a massa. 4,4 kg de gás carbônico que está dentro do extintor de incêndio. Esse é o M. Aí a massa molar está entre parênteses. A massa molar. A massa de 1 mol é 44 gramas por mol, tá? Cada mol pesa 44 gramas, se encontrando na tabela periódica também, tá bom? Tabela periódica a gente usa para calcular essa massa molar do gás carbônico, tá bom? Que é nada mais nada menos que esse M aqui, como eu falei, ó. Então ele me deu o M minúsculo, onde tá é a massa em gramas, que é o peso do extintor. E a massa molar é o M maiúsculo, tá? Porque quando divide esses dois, a gente vai conseguir esse N aqui, que é o número de mols, que tá aparecendo na equação, tá bom? É essa equação clássica que a gente usa aqui. A gente precisa desse número de mols. Para conseguir esse número de mols, tem que dividir esses dois valores, tá bom? É por isso que ele me deu a massa do extintor de incêndio e a massa molar do gás carbônico, tá? Massa do gás carbônico e a massa molar do gás carbônico, para calcular o número de mols depois, tá bom? O volume máximo do gás liberado na atmosfera, a temperatura de 27 graus,
e pressão ATM. Então a temperatura está em Celsius e a pressão está ATM. A temperatura nunca pode estar em Celsius, tá? Nessas partes daí da termodinâmicas, a gente não usa temperatura em Celsius. Tu pode ver lá nas constantes R, tudo está em Kelvin, então tem que passar a temperatura para Kelvin, tá bom? Então ele me deu M, me deu um M maiúsculo, que é a massa molar. Ele quer saber o volume, o V, tá? Me deu a temperatura, me deu a pressão. E quer que ache o V. Então tu vai usar essa fórmula aqui, ó, PVNRT, para achar o V, tá? Para achar o V. Aí tu tem o P, tu tem o R, tu tem o T e tu tem o N. Agora tu vai achar o V. Bora ver que tu tem tudo, olha só. A massa é 1 kg tem 1000 gramas, tá? 1 kg tem 1000 gramas, lógico. Que é, se for passando para a base 10, é 10, como tem 3 zeros, né? 10 elevado a 3 gramas, tá bom? Aí, gente, o que é? Eu preciso do N, que é o número de mols. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Quanto é a massa? Quanto é a massa? É 4,4 quilogramas. Mas passando para grama, gente, 1 quilo equivale a 1000 gramas, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3 gramas, porque 3030, 3 elevado a 3. Então, no lugar do quilo, tu vai botar 10 elevado a 3. Então, vai dar 4,4 vezes 10 elevado a 3. Esse quilo aqui, ó, substitui por 10 elevado a 3. A gente vai aprender mais nos exercícios, gente, que isso é que a gente estuda para que é a base 10, tá? Vamos treinar. A massa molar, por que a gente passou para grama, gente? Por que não deixou em quilo? Porque a massa molar está em grama, grama por mol. Aí o M maiúsculo aqui, ó, massa molar é 44, bota aqui embaixo. Divide, pega a calculadora, divide aqui 4,4 dividido por 44. Depois multiplica por 1000, que é 10 elevado a 3 é 1000. Vai dar número de mols 100 mols. Pronto, já tem o N. O N dessa forma aqui. O R, gente, ele vai te dar no problema aqui, ó. O R ele te dá no problema, tá bom? Aí tu pode ver que o R tá nas unidades atmosfera, a temperatura em Kelvin, a massa molar em mol, então tá tudo certinho. Tu vai pegar o R equivalente a essas unidades que ele te deu aqui, tá bom? Pressão 1 atm, volume que ele quer saber, temperatura 27 graus Celsius. Somado com 273 vai dar 300 kelvins, tá bom? Então essa é a forma aqui. Para achar o V, esse P está multiplicando, passa dividindo, ele fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Então para achar o V, tu pegar o N vezes R vezes o T dividido pelo P, tá bom? Substitui todos os valores, né? Vai dar aqui o volume em litros, CO2, tá bom? Essa é a quantidade em litros que vai ser liberada na atmosfera. A gente vai ver mais exemplos, mais exercícios na próxima aula para vocês pegarem isso. Mas então a gente vai ver esse exercício aí na próxima aula, tá bom? Fica para a próxima, então até mais.